Muito boa tarde, amados. Aqui estamos nós novamente com a nossa hora silenciosa. Hoje vamos olhar para Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 47. Pois é, estamos nesta jornada do início da Igreja. O Senhor Jesus ascendeu aos céus, deu a sua promessa aos discípulos de que enviaria o Consolador, a promessa, o Espírito Santo, que faria deles testemunhas do seu Evangelho, daquilo que ele fez pela humanidade. E pois é, estamos diante da primeira grande pregação, no dia de Pentecostes. É interessante como Deus sempre age no momento certo, na oportunidade certa, para que o Evangelho possa chegar a muitas pessoas. E assim o apóstolo Pedro pregou, os outros discípulos também foram usados por Deus para falar as maravilhas, as grandezas de Deus. E neste dia, então, acontece um grande milagre. 3.000 pessoas são salvas. Por isso temos que olhar, sem dúvidas, para este momento, este evento da salvação. E vamos ver como é que ele chega. O que é que acontece na vida de uma pessoa que faz com que ela chegue à salvação. Assim, nós vamos olhar para esse momento, não é? Quando a salvação chega à vida de alguém. Depois, quais são os passos que vêm logo a seguir à salvação. E vamos ver então os resultados depois da salvação. E ao mesmo tempo pensar para nós mesmos se a salvação é algo que está na minha vida. É assim. Tem acontecido assim comigo. Em primeiro lugar, nós observamos que depois de ouvir o Evangelho, alguma coisa aconteceu no coração destas pessoas. O texto, no versículo 37, diz: compungiu-se-lhes o coração. Esta palavra compungir significa, podia ter uma tradução para traspassar ou esfaquear. Assim, eu acredito que são poucas as pessoas ou os crentes que já foram esfaqueados. Assim, mas certamente já nos cortámos. A lâmina de uma faca certamente já tocou as nossas peles e sentimos uma grande dor, assim, pelo corte que nos foi infligido. Então, notem que é exatamente isto que está acontecendo no coração destas pessoas. E é exatamente aquilo que acontece com qualquer pessoa que é atingida no seu coração com o Evangelho. Ela ouve o que o Senhor Jesus Cristo fez. Assim, esta acusação de Pedro de que estas pessoas crucificaram, mataram o Senhor Jesus Cristo, aquele que era o Messias, aquele que era o prometido de Deus, e isto traspassou o coração delas. Assim, ninguém ficou indiferente. E realmente, um dos momentos que nos apercebemos que a salvação pode chegar à vida de alguém é quando o coração dessa pessoa é atingido. Quando existe indiferença, quando simplesmente não se liga ou despreza-se aquilo que acabou de ser ouvido, assim, então significa que não chegou nada ao coração. Mas aqui não. Aqui aconteceu alguma coisa ao coração e isso levou então a um segundo momento na salvação, que é perguntar: que faremos? O que é que nós podemos fazer? Não é? Esta semana partilhava com alguém que Deus fez-me participar, ver com os meus próprios olhos um avivamento. Estava na Argentina, na cidade de Salta, quando se pregou o Evangelho a 1.500 pessoas. E sabem, naquele dia, estas 1.500 pessoas desceram, estávamos num estádio, desceram, e elas disseram exatamente a mesma coisa que estas pessoas disseram aqui. O que é que nós podemos fazer? O que é que vamos fazer? E é exatamente a atitude de alguém que está prestes a receber a salvação que vem de Deus. É perguntar: o que é que eu posso fazer? O que é que há para fazer? Assim, o coração está totalmente afetado e agora a pessoa rende-se a Deus e pergunta a Deus: o que eu posso fazer? O que é que há para fazer? Então o apóstolo Pedro vai dar a resposta. E a resposta vai mostrar então aquilo que é a obediência pós-salvação. Eu acredito que este é o momento em que se produz a salvação. É o momento em que o Espírito Santo vai entrar na vida destas pessoas. O coração está derretido. As pessoas já se renderam. Certamente o Espírito Santo entra. Então agora, o que nós vamos ver é exatamente aquilo que acontece na salvação. Em primeiro lugar, arrependimento.
Sinceramente, este é um ponto que muitas vezes tem sido esquecido na pregação do Evangelho, que é chamar as pessoas ao arrependimento. Arrepender-se é dizer a mesma coisa que Deus diz em relação ao pecado. Arrependimento significa mudar a minha mente em relação à minha vida antiga. Arrependimento significa dizer que tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu dizia antes de ter o Senhor Jesus Cristo na minha vida não prestava, era simplesmente digno do inferno, não era algo que ia contra Deus. E eu tenho que dizer exatamente isso. Mesmo que eu fosse, segundo algumas pessoas, uma boa pessoa, que não tivesse problemas com ninguém, agisse até de boa maneira para com muitas pessoas, até mesmo isso a Bíblia chama de obras mortas. São como um trapo de imundícia para Deus. E é isso exatamente que faz com que a pessoa diga que a minha antiga vida estava perdida, não prestava. Assim, não era suficiente. Então o apóstolo Pedro disse, a primeira coisa que tem que surgir, de muito evidente, um sinal evidente na vida de qualquer pessoa que chega à salvação, é arrependimento. Assim, mudança de vida, mudança de atitude. É dar uma volta de 180 graus. As pessoas não podem continuar iguais. Arrependimento. Em segundo lugar, o batismo. Agora é muito importante relembrar que isto são os passos que vêm depois da salvação. Assim, ainda que o texto, no meu ponto de vista, não esteja bem traduzido, porque o batismo não é para remissão de pecados, mas para mostrar que houve remissão de pecados. É simplesmente um ato exterior daquilo que já aconteceu no interior, que foi o arrependimento dos nossos pecados, que foi o Espírito Santo ter descido aos corações. Então as pessoas batizam-se. Assim, as pessoas se identificam com o Senhor Jesus Cristo. Agora lembrem-se, este era um processo, era um passo muito difícil para os judeus. Naquele tempo o batismo era algo praticado pelos gentios, para que entrassem no judaísmo, para que se tornassem prosélitos. Então notem, dizer a um judeu que agora ele tem que ser batizado, era um alto custo. Era demasiado arriscado. Somente alguém que foi atingido no seu coração, somente alguém que está verdadeiramente arrependido, poderia dar um passo destes. Assim, ia ser uma coisa pública. Era dizer aquilo que eu fazia antigamente, é velho, já não me é útil, não é suficiente para agradar a Deus. Aquilo que hoje me faz andar com Deus é isto, é o Senhor Jesus Cristo, então eu vou me identificar com Ele através do batismo. Descendo às águas, a palavra batizar-se aqui é emergir, não é assim? Então é muito óbvio que estes são os passos que vêm com a salvação. Há salvação na vida das pessoas, não é assim? E nós vemos uma vida de arrependimento, vemos uma vida que se identificou com o Senhor Jesus Cristo, e isso pode ser visto desde o interior até ao exterior. Então vemos como é que a salvação chega, vimos então os passos que hoje podemos reparar, ver na vida das pessoas que têm a salvação. Um outro aspecto que não quero esquecer é o dom do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo na vida das pessoas, assim, com os seus dons, com a forma como as pessoas agem diante da palavra de Deus, na casa de Deus, para com o povo de Deus, assim, mostra a evidência da presença do Espírito Santo. Assim. Por último, os resultados. O que é que acontece agora? Como é que estas pessoas vivem? Não é? Já que a salvação chegou, a evidência está lá, não é assim? Com uma vida de arrependimento, as pessoas já foram batizadas, não é assim? Vemos o Espírito Santo agir na vida delas. Então, o que é que nós agora vemos que é a vida delas? Não é assim? Em primeiro lugar, eles são membros de uma igreja. Não é assim? O versículo 41 diz que naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. É muito importante perceber ou perguntar-se por que razão se conta o número de pessoas. Pois é, 3.000 pessoas significa que havia então uma contagem, uma listagem, não é assim? Uma membresia. Não é assim? Por isso nós temos membresia. Não é assim? Por isso nós fazemos a contagem das pessoas que temos. Assim, ser parte de uma congregação, ser parte de uma igreja local. Assim, isto é exatamente o que acontecia naquele tempo. Então, estas pessoas são membros de uma igreja. Também, elas são ensinadas, diz o versículo 42, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, muito importante perceber e entender que o ensino
Assim, é muito importante na vida de um crente, mas também é o resultado normal na vida de um crente. As pessoas querem saber mais de Deus, querem crescer no conhecimento de Deus, querem saber o que diz Gênesis, o que diz Êxodo, ir para a frente, o que dizem os profetas, o que diz o livro de Salmos, o que diz os outros livros poéticos, os livros históricos. As pessoas querem conhecer mais de Deus, não querem ser ignorantes de Deus. Porquê? Porque há salvação, o Espírito Santo está lá, há um desejo por saber mais de quem é Deus. Também há comunhão. O versículo 42 diz que eles perseveravam na comunhão, assim, koinonia, de estar uns com os outros, de partilhar coisas uns com os outros. Não é assim? Outra coisa muito normal na vida da igreja, na vida daqueles que são salvos, é participar da ceia do Senhor. Por isso, este é um alerta para todos aqueles que deixam de participar da ceia do Senhor, que vão mostrando com a sua vida o desprezo pela ceia e, provavelmente, a falta de salvação. Porque um crente não pode ficar o resto da sua vida sem participar da ceia do Senhor. Porquê? Porque tem o Espírito Santo, porque tem salvação. Nós vemos depois Deus agir e mais à frente vemos alguns outros aspectos. A unidade, a provisão por meio do corpo de Cristo, o serviço uns para com os outros, o louvor a Deus. Todas estas coisas são resultados do evangelismo. O Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Todas estas coisas são parte da vida de todos aqueles que chegaram à salvação. Então, pergunta-te: eu sou realmente crente? Eu sou realmente salvo? Porquê que estas coisas não têm acontecido comigo? Porquê que eu sou ainda muito religioso e não vivo uma vida normal, de fé, uma vida normal como estas pessoas que se converteram neste dia de Pentecostes? Então, eu como pastor, quero alertar todos aqueles que pertencem à nossa igreja, todos aqueles que nos visitam. Assim, estes são os sinais, estas são as evidências. E eu e tu temos que estar certos de que no dia da salvação, no dia em que ouvimos o Evangelho, aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando eu leio isto, eu lembro-me. Isto foi exatamente o que aconteceu no meu coração. E como naquele dia me arrependi, e como naquele dia eu criei no Senhor Jesus Cristo. E como a partir daquele momento, esta passou a ser a minha vida. Este passou a ser o normal. É a minha nova vida, é a minha nova forma de estar. É verdade, com falhas, com pecados, com muitas misérias, mas continua a ser a minha vida. É a tua vida? Que Deus te abençoe e que Deus te dê essa certeza no teu coração. Boa tarde.